Olá pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Matriz da Vida. Eu sou a Bia Rodrigues e nós vamos falar hoje sobre compatibilidade de casal. Vou fazer aqui a primeira aula, eu acho que vai ter parte 2, tá? Porque tem uma outra situação que eu quero mostrar também para vocês nessa confecção de mapa de matriz. Ainda não está no site, ainda não coloquei no site para fazer os pedidos, mas quem quiser pode pedir para mim pelo número do Zap, né, que tá aqui em cima, tá? Pode entrar em contato comigo e pedir a sua compatibilidade de casal pela matriz. Bom, uma coisa importante que eu quero falar para vocês é o seguinte, que muita gente fala de mapas de compatibilidade. Que dá para você ver a compatibilidade não só do casal, mas de patrão e funcionário, entre amigos. Sim, dá pra gente fazer assim um apanhado geral para ver se a coisa bate. Mas eu não acredito em mapas de compatibilidade que não sejam compatibilidade de casal. Por quê? Porque nós estamos sobrepondo mapas, né? Quando nós sobrepomos mapas, nós estamos vendo ali, com a astrologia também funciona dessa forma, viu? Nós estamos colocando duas energias que se encontraram por algum motivo. Até aí, tudo bem, dá para se fazer, né, entender que dá para se fazer com todas as situações. Mas você vê muito mais do que isso, né? Você não vê só a compatibilidade da pessoa de energia e influência, entende? Você vê muito além disso. Então, são situações muito íntimas que muitas vezes não acontecem. Por exemplo, às vezes você conheceu alguém, essa pessoa é legal, bacana, né? Você começa a considerar essa pessoa como amigo, que esse é o maior dos erros, né, que a gente comete. Conheceu, gostou ali daquela vibe e já bota para dentro da tua casa, já começa um sururu, enfim, né? Isso é um erro. Sua casa, sua egrégora, ela precisa de paz, harmonia, tranquilidade. Então, quando você coloca uma pessoa com uma energia diferente da sua casa ali, você não sabe exatamente quais são os pensamentos e intenções daquela pessoa. Então, é preciso ter muito cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Bom, mas voltando. Então, você começou uma amizade ali, acha que tem aquela amizade, tudo isso aqui, e aí vai fazer um mapa de matriz de compatibilidade para saber se essa amizade realmente é legal. Gente, são energias diferentes, as pessoas têm energias diferentes, né? Então, às vezes, um amigo, né, ele pode completar o outro no sentido de um ser mais emocional, o outro mais racional. Então, o racional às vezes puxa o emocional um pouquinho para a razão, o emocional puxa o racional para a emoção. Então, tem toda essa dualidade aí no meio do caminho. Mas os mapas de matriz, assim como também o numerológico, eles são mesmo feitos para casal, porque aí você consegue realmente uma profundidade na leitura. Se realmente eles têm química, se são duas pessoas que estão ali cumprindo uma missão, se é uma coisa passageira ou não. Então eu trouxe um mapa de um casal, inclusive, hoje para vocês, que é até um casal que eu conheço, né? E para deixar a leitura dinâmica, né? E falar exatamente o que a matriz mostra. São separados já há muitos anos, né? E vocês vão entender, né, o porquê, porque a matriz ela mostra isso, né? A compatibilidade e a incompatibilidade, né? Porque muitas vezes você se une a uma pessoa achando que vai ser um casamento maravilhoso, ninguém, né, vai casar com alguém porque detesta, né? Porque não gosta do jeito. Não, você vai casar porque você ama, você sente uma vibração legal, gostosa, né? Tem desejos físicos, sexuais também envolvidos. Então você casa com uma pessoa por isso. Mas isso não significa que aquela pessoa tem que ficar para sempre na sua vida, ou que aquele relacionamento vai ser um mar de rosas.
né, só porque você sente determinada coisa positiva, né, no momento que você está casando. Então, a matriz ela já serve para mostrar, né, o que vem mais à frente, porque a gente tem essa coisa, né, o ser humano normalmente ele funciona assim, a gente vê a situação, né, o momento, a gente não abre, a gente não expande para ver o horizonte, né, para ver o completo. Claro, nós não podemos nos comparar com Deus, né? Hashem é o cara, né? Foi ele que nos criou, ele sabe de todas as nossas existências, do começo ao fim, mesmo antes da gente existir. Então a gente não pode querer se comparar com Deus, né? Que vê muito além do alcance. Inclusive a nossa própria mente não consegue ter esse discernimento, né, divino. Bom, mas no nosso mundo a gente pode ter uma visualização, não precisa ser do horizonte infinito, mas pelo menos no horizonte ao alcance da vista, ou seja, expandir a nossa mente, a nossa visão, né? No caso a nossa terceira visão, que é aquela que vê a coisa mais adiante, né? Então, quando a gente faz esse trabalho, e a matriz ela é isso, né? Ela traz coisas que somos nós, ela traz coisas que nós não conseguimos ver sozinhos, né? Ela traz coisas além daquilo que mesmo quando a gente tem um acompanhamento, né, holístico, a gente às vezes não tá vendo. Então a matriz ela traz muito disso daí, de ver o quadro na sua amplitude. Nossa vida, né, nós participamos de um quadro, né, tem um quadro da nossa vida. Então, é como se fosse mais ou menos, né, o caminho do livro dos mortos egípcios, né? Então, tem todo um caminho ali naquele quadro e nós percorremos esse caminho. Só que nós estamos aqui falando de vida e nesse planeta. E nós não conseguimos entender como é que se faz para ver adiante. O mapa de matriz mostra isso. Então, vamos lá? Deixa eu colocar aqui, já no mapa do casal. Aqui, desse lado aqui, é o mapa dele. Do lado de cá, é o mapa dela. Então, nós temos que, obviamente, para analisar o mapa de matriz, nós temos que ter a data de nascimento das duas pessoas. Não precisa ter nome, tá? Fazer matriz da vida não precisa de nomes, precisa de datas, datas de nascimento. Essas sim precisam estar realmente corretas. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos analisar cada um desses mapas, né, para ser gerado um terceiro mapa. Bom, analisando aqui friamente, curto e grosso, né, nós vemos que de cara ele tem aqui o mago, né? Ele é nascido no dia 1º de janeiro, então ele tem o mago nas duas posições, de quem ele realmente é e também nas questões de talento divino. Então, é o tipo da pessoa que nasceu para ser pioneiro, que nasceu para ir atrás dos seus sonhos, desejos, fazer, criar realmente as coisas de uma forma verdadeira, mas não só na mente, né? Fazer acontecer no nosso mundo material. Então, mostra que, se tiver positivo, claro, né? Seria uma pessoa extremamente dinâmica, que anda em vários mundos, conhece vários tipos de pessoas, né? E gosta disso, gosta dessa variedade, provavelmente uma pessoa sem preconceitos, né? Então, no mapa dela, nós temos aqui o 19 e o 9. Então, são coisas bem diferentes, né? Como ela é verdadeiramente? É uma pessoa, né, de brilho, é a carta do sol. Então, é uma pessoa de brilho, que chama a atenção, né? Essa aqui é a essência realmente dessa moça. É uma pessoa que chama a atenção, provavelmente tem questões aí de ser atraente, né, de ser bonita, mas talvez aí até problemas, né, com situações com os irmãos, porque ela tem o 19 tanto na essência dela de como ela é verdadeiramente,
como também no karma material dela, né? Então é uma pessoa que mostra, logicamente, que tem um brilho especial, sabe? Tem um brilho diferente, especial. E do talento divino dela, ela tem um 9, que é o eremita, que é uma pessoa mais reservada, né? Traz aquelas questões todas de conhecimento, de sabedoria, de inteligência aprimorada. Então, a matriz dela fala muito de conhecimento e inteligência, principalmente nas questões familiares, né? Daqui dos pais, que trazem, né, para ela aqui, né, do relacionamento dela com os pais, é no sentido de aprendizado, de ensino. Então, ela, no decorrer da vida dela, né, da infância até a idade adulta, sempre viu os pais, obviamente, como pessoas cultas, pessoas que têm realmente conhecimento, inteligência, né, e que tinham alguma coisa para ensinar verdadeiramente, tá? Principalmente com as questões de caráter, de moral, de bons costumes, né? Já no mapa dele, nós temos aqui, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, peraí, deixa eu aumentar aqui, senão fica muito pequenininho, aí talvez vocês não consigam ver, né? Bom, vamos lá, acho que agora dá pra ver. No relacionamento dele, né, com os pais, é um 8, ou seja, aqui era tudo muito forte, tudo na base da força. Lógico, provavelmente alguém, né, um dos pais ou os dois, tinham dinheiro, né, consistência, porque, enfim, gerenciavam a vida de alguma forma que trazia essas questões de dinheiro, de finanças. Então, para ele, dinheiro era muito importante, né? Para ela também, mas o mais importante era ter uma pessoa culta, né? Como foi ensinado a ela. E para ele são as questões de gerenciamento da vida, enfim, mas também uma condição de conciliação com os pais muito dura, muito difícil, né? Bom, com a relação com os filhos, para ele, é uma pessoa que provavelmente se afastou dos filhos, né? E eu estou falando isso provavelmente, gente, porque é assim, quando a gente trata de uma matriz, são coisas prováveis. Aqui eu sei que é verdade, tá? Tudo que eu estou falando para vocês aqui, de acordo com a matriz, eu sei que é verdade, né? Então, aqui fala do afastamento, né? Porque o arcano 9, com a questão dos filhos, fala dessa frieza, desse afastamento. Não que não goste, mas não tem muita paciência para isso. Não tem paciência aqui para ser pai, né? Problema. Mas já no caso dela, tinha aqui uma verdadeira vontade, né, de ter família, de criar, de construir a própria família, né? De ter realmente filhos e tudo mais. Só que isso é incompatível, né? Imagina uma mulher que quer ter filhos com um homem que tem uma vibração de não estar presente, de não querer, de não ter aquela coisa do pai protetor, né? Então, e houve realmente isso, né? A mulher teve mais de um filho, né? E ele não, ele só teve um filho. E eu foi o suficiente para ele, porque é óbvio que aqui já está falando que não é a vibração dele ter filhos, né? Enfim, já aqui na cauda kármica deles, né? Vamos lá, aqui. Nós não vamos falar de núcleo não, tá? Vamos falar aqui, ó, cauda kármica. Bom, antes disso, na linha do coração, né? O anahata dele são 2 15, tanto no céu quanto na terra. 15 é a carta do diabo. Então mostra aí as ligações com submundo, álcool, drogas, né, e sexo, traições, e realmente tudo isso aqui aconteceu, tá? Já no caso dela, ela tem um 18 e um 8. Um 18 na linha da Terra, né, que fala das inseguranças, das incertezas,
das angústias, dos medos, e o 8 na linha do céu é o que traz aqui um certo equilíbrio, né? Porque traz uma força para se manter com a cabeça fora da água, né? Ou seja, é tentando sempre equilibrar o coração, tentando sempre se equilibrar por dentro, mas tendo sempre essa insegurança. E realmente, né, foi assim, né? Bom, aqui na cauda kármica, que são questões difíceis na vida de cada um, né, deles, as questões para serem resolvidas. No caso dele, né, tem as questões, né, de vidas passadas, mas que precisam ser resolvidas agora. Então, se valer, né, da beleza, se valer né, da inteligência para atrair, né, as pessoas, foi talvez um ponto aí nevrálgico na vida dele no passado. E isso aqui está aqui para ser corrigido, mas até, né, não foi, né, até um certo ponto, e depois precisou ser, né? É porque eu não posso ficar falando aqui, mesmo sem dizer nomes, né? A gente não fala aqui da vida das pessoas, tá? Mas depois precisou ser, precisou pagar, né? Isso aqui, gente, é uma cobrança e a conta vem em algum momento da vida. No caso dele, né, essa cobrança veio, ele já mais velho, ele teve que realmente botar o cavalinho dele na sombra, né? Se casou novamente, mas não teve filhos, né? Então, talvez até fosse um momento, né, dele querer isso, recuperou até, né, recuperou até um certo contato, né, mas não foi promissor, né, não cumpriu aqui essa cauda kármica. Então, usar a beleza, usar o charme, usar a inteligência para atrair as pessoas, né, custou caro. No caso dela, é uma pessoa que também tinha alguns fatores bem parecidos, né? Nós temos aqui o 17, né, o arcano da estrela, que está presente aqui no arcano principal dele, da cauda kármica, e o arcano 6, que são os enamorados exatamente no Shivadhisthana, igual ao dele, né? Que são os relacionamentos difíceis. Então, é um desequilíbrio emocional muito grande, tentar, né, tentar fazer a coisa, no caso aqui, vamos supor, querer o amor a qualquer custo, querer ser feliz a qualquer custo, abandonar o que for preciso para ter alguém do lado, querer ter alguém do lado de qualquer jeito. E no caso aqui dela, né, nós temos o 11, o arcano da justiça. Então, é uma pessoa também que se valeu muito, né, desse charme e dessa beleza, para conseguir coisas que desejava, ou alguém, ou coisas, enfim. E eu sei que, né, ela teve outro filho, né, até por conta, como se fosse uma situação de ter o filho para aprender, né, a pessoa que ela estava, né, no segundo casamento, mas que também, né, não deu certo. Então tudo precisa ter, aqui no caso dela, precisaria ser muito justa, entender as leis kármicas, né? Saber que tudo aquilo que você faz volta para você, né? Então, esse entendimento aqui também não foi realizado, né? E aí, gente, nós temos muitas situações aqui nessas duas matrizes que estão assim, um certo vislumbre para quem sabe ler, de que a coisa não funcionou bem, né? Não funcionava bem, inclusive, né? Porque, inclusive, também aqui no karma dele financeiro, na entrada do karma financeiro, ele também tem um 15, é uma pessoa que tem, né, o número 15, o arcano do diabo, muito proeminente na matriz, e fala dos desejos, vontades sabe,
aquela questão do poder, de domínio e de voltado, né, para situações que não são nada positivas, né, como eu falei para vocês. E já no caso dela tem o arcano 19, que é o arcano do Sol. Então, é uma pessoa que não teve uma vida, vamos dizer assim, não teve uma vida muito difícil, tá? Em questões financeiras. Mas também não teve uma vida nababesca, sabe? Até teve por um curto período de tempo, porque temos aqui o arcano 6 e o 5 novamente, se repete, né? Então, teve uma vida muito boa, né? Mas não foi realizada como mulher, sabe? No sentido literal da coisa, de estar com alguém que ama, de ter a família, tudo aquilo que ela aprendeu e viu na vida dela, né? Então a gente tem esses insights. Aqui nós temos a matriz deles dois juntos, né? A matriz do casal. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos uma repetição do arcano 20, que é o do julgamento, e do arcano 10, que é o arcano da roda da fortuna. Essa repetição aqui, ela fala de deixar, seria um relacionamento que precisaria ser de comum acordo, sabe? As coisas precisariam ser mais leves, mais tranquilas. Um lado queria as coisas leves e tranquilas porque queria fazer aquilo que tinha vontade, independente se estava casado ou não. E o outro lado queria, né, ter um relacionamento verdadeiro, né? Moral, caráter, bons costumes, tudo direitinho como manda o figurino, né? E não foi. Então, a sensação que dá aqui é que a necessidade de ser equilibrado, de ter equilíbrio nesse casamento, não é um acordo realmente satisfatório, né? Não era um acordo realmente satisfatório para os dois lados, até porque quando você tem arcanos na cauda kármica, esses arcanos aqui falam dessas situações, né? O arcano 13, que é o arcano da morte, né? As questões de ruptura, né? De finalização, de relacionamento, e o 3, que é o arcano da imperatriz, é um arcano bastante feminino, falando que o sofrimento da mulher foi muito maior. Ou seja, no caso dela, né, o sofrimento foi muito maior, e realmente foi, né? Porque veio por terra todos os sonhos, tudo aquilo que foi planejado, e os outros, o que os outros vão pensar, né? Toda aquela questão. O arcano 20 é o arcano, né, do julgamento, e ele fala muito da família, das questões familiares. Então, aqui é como eles se apresentavam para as pessoas, né? Como as pessoas viam o relacionamento. E aqui é como realmente era. Então, podia ser que esse aqui, como era a apresentação, né, fosse muito positivo, aquela coisa da família, criar a estrutura familiar, né? Entender também aqui as questões de karma, né? Porque o arcano 11 e o arcano 20 eles falam muito disso, né? Da lei de causa e efeito. E aqui, no interior, no íntimo, no relacionamento, né? Essa família podia ser que aqui estivesse numa questão negativa, né? Então a gente vê que tem um 6 aqui, que nós temos outro 6 aqui na linha do coração, e o 6 ele tem muita coisa bonita, muita coisa boa, de querer beleza, enfeitar a casa, cuidar da casa, constituir família, né? Marido, filhos, aquela coisa toda, né? De criar isso, né? Um ambiente gostoso, bonito. Só que como, né, por exemplo, eu sei que esses arcanos, né, na vida deles, na matriz deles, se tornou negativo. Por isso que no mapa de matriz, quando eu faço o mapa, eu envio os aspectos positivos, os aspectos negativos e como solucionar, tá? Porque cada um é que sabe da sua vida. Eu não posso adivinhar se na sua vida, né, porque eu não sou adivinha, né? Então, eu não posso adivinhar se você está vibrando os seus arcanos de forma positiva ou negativa. Então, quando você lê
você vai ver, sentir, né? Exatamente o que você está sentindo por dentro vai estar ali. Tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa, né? Se estiver vivendo aquilo de forma negativa, você vai identificar. E tem como corrigir, né? Basta que as duas pessoas queiram, ok? E essa situação de aprisionamento, porque o 6 ele traz esse aprisionamento, né? Ele quer as coisas a todo custo, ele quer o relacionamento a todo custo, né? E tendo um 4 aqui, que é uma situação também de necessidade de trabalhar, né? De fazer as coisas acontecerem, de construir alguma coisa, tem essa ligação com o arcano 4 é o imperador, né? De poder, de domínio, de cuidado, né? E ele está entre 2, 6 e, sinceramente, é como se estivesse espremendo alguma coisa ali, sabe? Tirar leite de pedra. Então, talvez essa complicação toda que aparece aqui, né? Talvez não, com certeza, apareceu na vida deles, né? Porque, inclusive, o casamento nem durou tanto, né? O casamento durou, no máximo, 3 anos. Então, para vocês verem que a matriz já mostra, ela traz, né? Vamos supor, se naquela época eles tivessem feito um mapa de matriz, antes até de se casar, talvez um deles tivesse pensado bem e desistido disso, desistido desse sofrimento. Mas, gente, sempre existe uma situação aqui, deixa eu até voltar aqui para mim um pouquinho. Sempre existe aquela situação da missão, né? As pessoas entram na vida de outras pessoas porque tem alguma coisa ali para ser resolvida entre essas pessoas. Um ensinamento a ser dado, né? Ou para os dois, ou para um dos dois, mas tem um porquê, sabe? Ninguém entra na vida de uma pessoa a troco de banana, não. Tem sempre um porquê. E isso aí é muito claro, porque tem relacionamentos como esse aí que duraram muito pouco, né? 3 anos no máximo. Tem relacionamentos que duram 10 anos, como foi o segundo relacionamento dela. O segundo relacionamento dela durou 10 anos, 15 anos, mas acabou. Porque existem situações muito difíceis, né, dentro da matriz, que a gente não vai comentar aqui, mas que se a pessoa, né, se ela tivesse visto, podia ter sido tratado e ela não teria perdido esse segundo relacionamento, mas isso não vem ao caso. Mas houve ensinamento, houve a necessidade daquele enlace, houve a necessidade daquele encontro. Então na matriz, né, a gente fala, né, por que esses dois aqui, né, por que eles se encontraram, né, porque aqui é como eles são vistos. Eles se encontraram aqui, o arcano 20 fala, deixa eu até botar aqui para vocês, né, o arcano 20 fala aqui que eles se encontraram para resolver alguma situação familiar. Então pode ser uma questão do passado, né, de uma vida passada, pode ser também nessa vida para resolver questões familiares, laços familiares, ou porque essa criança, né, essa criança que está aqui, precisava nascer. Não é que eles precisassem ficar juntos, mas a criança precisava nascer, por algum motivo qualquer. Então é muito bonito, né, a gente ver isso daqui no mapa e entender que esse tipo de situação acontece. Então não é só, às vezes não é só pro casal, né, aquele frisson, ai, amo, aquela coisa toda, fica junto, e maravilha, casa, tem a sua casa aqui. Aí, até ali tá tudo ótimo, uma maravilha, aí tem o filho, aí começam os problemas. Que a gente viu na matriz, inclusive, dele, né, que não é um desejo, né, da alma dele ter filhos. É como se fosse realmente um fardo, né? Mas aquela família precisava ter um filho.
Aquela família precisava se unir para gerar uma criança, que teria uma importância qualquer no futuro, enfim. É isso que eu falo para vocês, né? Ver o quadro maior da coisa. Porque quando a gente vê um quadro maior, a gente fica com menos raiva, com menos ódio. Às vezes, até quando você faz um mapa de matriz estando casado, seu casamento não tá legal, o mapa vem, pá, dá umas pancadas assim, mas você começa a entender melhor o que está acontecendo, né? Qual é a situação. Porque às vezes tem situações que a gente não consegue entender, porque a gente está no meio do olho do furacão. E a gente só quer ficar quietinho ali, deixar aquele pau Pereira cantando ali em volta, mas você fica quieto, porque a situação é tão complicada, tão difícil, e você sabe que qualquer movimento seu ali pode ser um movimento de vida ou morte, de perda ou ganho. Então, gente, o mapa de matriz ele ajuda imensamente a trazer entendimentos, né, diferenciados para a vida das pessoas, tá? Então vamos voltar aqui, porque a gente ainda tem a relação aqui falando desses acordos, né? Aqui é o acordo pessoal, ou seja, que seria o acordo pessoal no mapa de matriz normal. Mas para o casal é o relacionamento entre o casal. E aqui nós estamos falando, né? Nós vemos esses arcanos, né? Que inclusive estão presentes na linha do céu e na linha da terra, e eles mostram o arcano 11. A gente tem, lógico que isso aqui tem influência, mas esse aqui é o arcano principal, que é o arcano da justiça, lei de causa e efeito, a necessidade de uma sabedoria maior para poder se decidir as coisas, né? E esse aqui fala do acordo entre o casal, ou seja, o que realmente, né, teria que acontecer. É isso, né? Aconteceu não por muito tempo, né? Aqui é como o casal, como ele aparece, ou seja, o acordo social desse casal, como é que ele aparece? O arcano 4, o imperador, né? As coisas muito duras, muito difíceis, né? Passaram perrengue, né, no começo do casamento, sim, né? Porque não houve ajuda, não houve nenhum tipo de ajuda por parte da família dele, né, que tinha dinheiro, mas não queria, né, que ele se casasse com a mulher. Então eles passaram um duro perrengue aqui. Aí você pergunta, né? Poxa, mas espera aí, mas o cara não queria. Gente, o problema todo não era ele não querer. Ele gostava dela, mas ele gostava também e muito mais da liberdade dele. E quando a criança nasceu, aí é que a coisa começou realmente a pancar de vez, né? A matriz é maravilhosa. Bom, vamos lá. Então, o casal aparece com muitas dificuldades, né? Mas lutando, porque o imperador é isso, né? O imperador ele luta pelo entorno dele, luta pelas pessoas que estão sob o jugo, o domínio dele, né? Então ele luta por aquilo ali, ele tem que ser realmente o senhor do seu domínio. Então essa luta faz parte da vida, inclusive de todos nós. Então o casal aparecia dessa forma, né? Dentro do acordo social. Então, como ele aparece dessa forma aí para a sociedade. O que eles precisavam ensinar isso daqui, né? Ensinar que precisava de luta, precisava de sacrifício para se chegar realmente a ter poder, né? Não aconteceu. Bom, aqui seria o código de harmonia do casal, né? Que olha o arcano do código de harmonia do casal. É o arcano 15. Então, gente, a gente vê que todos os caminhos, todos os rios acabam desembocando no mar. E não é um relacionamento, não é que, olha, gente, não é que todo casal que tenha um código de harmonia 15, né, a coisa vai dar ruim, não é isso. Mas é que na matriz deles
principalmente na dele, né, o 15 era muito proeminente. A pessoa tem, quem é nascido, né, no dia 1º de janeiro, tem isso, né, o arcano do mago. Então é o dia e o mês, é o 1. Então são pessoas pioneiras, são pessoas de ação, né? Isso dentro do lado positivo, né? Porque tem o lado negativo e as pessoas podem às vezes estar, em vez de estar se utilizando dessa proeminência, dessa coisa positiva, tá usando para, né, destruir tudo. E ele tem na linha do coração, tanto de terra quanto do céu, o arcano 15. Então ele tem o duplo 15 na linha do coração. E o casal, né, como código de harmonia deles, eles têm um 15. Então o 15 ele leva mesmo, ele tem aquela situação de levar a pessoa pro buraco. Sexo indiscriminado, droga, todo tipo de submundo, né, o arcano do diabo traz. Lógico que o arcano do diabo tem coisas muito maravilhosas, que são as questões do poder, de entender o seu poder, de dominar a situação e de se libertar de situações difíceis, como álcool, droga, enfim, né? Então, esse arcano 15 tem coisas maravilhosas, mas depende de como a gente vive ele. Depende muito de como se vive ele, tá? Eu fiz também o mapa de matriz, né, para esse filho do casal, e ele tem um 15 de cauda kármica, ou seja, a criança acabou ficando, né, tendo essa situação. Por quê? Porque tinha que vir naquela família para poder resolver questões da própria alma, mas também transmutar situações familiares, porque não sei se vocês lembram, né? Mas nós temos na matriz da vida questões genealógicas, tanto de pai quanto de mãe, tá? E de também avós, bisavós, tataravós e por aí afora. Isso vai vindo até que alguém consiga resolver isso. Quando alguém consegue resolver isso, pronto, acaba, tá? Então, gente, nós vemos isso aqui claramente nessa matriz de casal. Na sexta-feira, eu vou ver se eu consigo trazer já para vocês aqui o vídeo falando sobre a questão do momento nos relacionamentos, tá? Da matriz de casal, tá bom? Então, curta o vídeo, deixe o seu like e eu deixo meu beijo grande para vocês e até sexta-feira com mais novidades sobre a matriz. Venham fazer a sua matriz, a sua própria, pelo menos, que é muito importante. Eu ainda não coloquei a matriz de casal no site, talvez semana que vem eu coloque, né? Mas se você quiser, só ligar para mim aqui no zap, ou mandar um zap, enfim, a gente faz esse contato legal e a gente fica sabendo como é realmente, o que rola aí no seu relacionamento, tá bom? Beijo no coração.